Fiz, tá tudo certo. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aí, né? Hoje nós vamos falar sobre estética íntima, um tema que para mim era novidade até pouco tempo. Esperando só o Dr. Marcelo conectar aí. O áudio tá bom? Tá tudo bem? Oi, Boa Rê. noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E aí, preparado aí para tirar várias dúvidas? Nossa caixinha de pergunta aqui tá bombando de perguntas, viu? Tá cheio, coisa boa. Tá cheio. O Preparado. pessoal tá bem curioso aí em relação a esse tema. E até eu fiquei, né, bem curiosa quando a gente começou a ter, né, esse tipo de tratamento aqui Sim, na clínica, que era uma coisa também desconhecida aí para mim. Até porque é uma coisa nova, né? é uma coisa bem nova, bem recente. Entendi. Vamos esperar ainda um pouquinho, o povo entrar, Vamos, né? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, né? Para ver vamos. aí o pessoal, porque às vezes O, 8, 8h05, aí 8h05 a gente começa a falar. o Se você áudio quiser tá se bom? apresentar um pouquinho, Marcelo, para gente, para o pessoal que já está aí, acho que alguns já te conhecem, mas acho interessante. Sim, o áudio tá bom? Tá me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo Tá bem? tudo certo. Tudo certo, né? Então tá bom. Bom, eu sou Marcelo Ponte, sou ginecologista obstetra. Eu tenho formação, logo após a ginecologia eu fiz oncologia pélvica. E durante a oncologia me despertou essa vontade de fazer estética íntima. Nos casos, a gente via muitos casos de câncer e muitos casos que precisavam de um método não hormonal para melhorar a qualidade de vida daquelas pacientes. E foi aí que me despertou a estética íntima, o laser íntimo. E aí me veio essa curiosidade de conhecer essa área. E aí eu comecei a fazer vários cursos e graças a Deus hoje acabei largando a oncologia e vindo para essa parte mais leve. Entendi. Talvez, né, trazer um pouco, né, mais de uma experiência diferente, né? Porque, né, é Diferente. uma novidade, né? É uma novidade, é uma novidade. Essa área tá aí há 5 anos, então é uma coisa nova, muita gente desconhece ainda. Apesar de ter o nome de estética, estética íntima, mas na verdade a gente trabalha não só com parte estética, né? A gente também trabalha com a parte de doenças, principalmente, na verdade, o maior público, na verdade, procura a gente pela parte de doenças, de patologias, como menopausa, perda de urina, mas é claro que também tem a parte estética e assim, é uma coisa que se tá aí, por que não usar, né? Logo quando eu comecei a fazer essa parte de estética íntima, eu recebi muitas críticas, muitos grupos feministas vieram falar, porque você está querendo instituir padrões de beleza. Na verdade, e foi então que até uma das discussões que teve, eu falei assim, é porque vocês não entendem o que é estética íntima, porque a gente não está instituindo padrões de beleza. A gente está querendo melhorar a qualidade de vida daquela paciente, melhorar a autoestima. Às vezes aquela paciente está precisando só de um reajuste naquela parte para melhorar a questão da sexualidade, para se olhar melhor no espelho. E aí foi vários tabus que eu quebrei, assim que a gente quebrou, teve que quebrar essa área, teve que quebrar.
Foi bem difícil, assim, no começo eu levava muitas críticas, mas foram críticas que construtivas, Fizeram crescer, né? fizeram crescer. Entendi. E uma das, né, das questões, né, que as pessoas, né, mandaram aqui, né, na verdade eu tenho duas dúvidas, né, aqui que foram da caixinha antes. O pessoal, vocês podem ir mandando dúvida aí, mas eu vou pegar, né, as que estão aqui, né, que foram mandadas ontem. Mas as pessoas, elas queriam entender, assim, né, se isso, essa questão de estética íntima, né, para mulher de qualquer idade, ou já é para uma mulher aí, né, que já teve filhos, ou num pós-menopausa, ou só para mais pacientes maiores de 60 anos. Como que é isso? Perfeito. Primeiro assim, a estética íntima, na verdade, é um mundo de coisas, né? Provavelmente elas devem estar falando mais da questão do laser íntimo, que é realmente assim, quando se fala em estética íntima, vincula mais ao laser íntimo. Mas a estética íntima envolve clareamento, que é realmente puramente estético, envolve preenchimento vulvar, que também é mais estético, mas provavelmente elas devem estar falando do laser íntimo. O laser íntimo, na verdade, a gente indica mais após os 35 anos, que é quando a mulher começa a perder o colágeno, e aí após os 35 anos, todo ano, ela perde mais colágeno. Então a gente indica mais nesse período. Mas a gente pode fazer em qualquer idade, se ela não tiver contraindicações. Por exemplo, uma paciente que fez um parto aos 20 anos, e esse parto ela teve sequelas, está com perda de urina, ou ficou com a frouxidão vaginal após esse parto. Não, a gente pode fazer o laser. Paciente que usa muito tempo anticoncepcional ou diomirena, pacientes novas mesmo, a gente pode fazer. Esses dias eu atendi uma paciente, inclusive, que ela estava com fissuras vaginais, que é bem característico de pacientes mais idosos, por conta do uso do anticoncepcional. E a paciente era bem nova. E aí ela não pode parar o anticoncepcional, tentei trocar o método, mas ela não aceitou. E aí ela é uma candidata a fazer o laser. Então, assim, não tem essa história de idade, tá? Entendi. E como que é isso, assim, de colágeno, né? Igual, por exemplo, né? Porque hoje em dia, né, no rosto, por exemplo, a gente tem uma indicação para as mulheres a partir dos 25 anos já passar com um dermatologista para ver se já tem indicação de uma prevenção, né? Porque querendo ou não, depois que você tiver que tratar algo, é pior do que às vezes você fazer alguma coisa para conseguir prevenir, né? É mais ou menos assim, porque às Sim, vezes a gente não vê, né? Então acho que por isso que é um tabu, né? Como tá escondido, então pode ficar de qualquer jeito, mas não é bem assim, né? não, pronto, perfeito. Você falou tudo agora. Primeira coisa, realmente é um tabu, né? É uma coisa escondida. A sexualidade, principalmente sexualidade feminina, ainda é um tabu ainda no Brasil. Se falar sobre sexualidade da mulher, ainda é muito tabu, né? Muitas mulheres não querem assumir e tem muita gente que vai ao consultório, às vezes, falando para não divulgar, com vergonha de que vai passar comigo. Isso a gente encontra bastante. Ah, achei que era só com psiquiatra, com ginecologista também. Nossa, tem muito, muito. Então, assim, questão preventiva, realmente a gente indica a partir dos 35 anos, tá? Porque justamente para isso, para evitar que tenha esse perda do colágeno, que tenha essas complicações a longo prazo, né? Geralmente a paciente começa a ter perca de urina, atrofia vaginal, né, uma flacidez da vulva, geralmente depois dos 35. Então, que começa a perda do colágeno. Então, a gente recomenda mesmo, a partir dos 35 anos, já fazer um laser preventivo e depois ficar fazendo a manutenção uma vez por ano. Entendi. E dói? Como é que é isso? Existe um pós-operatório? Tem que fazer algum preparativo? Como que funciona? Perfeito. Assim, incomoda, não dói, é um leve desconforto. A gente passa um anestésico na parte externa, que é a área que dói. Mas é um leve desconforto assim, queima
Ou dói tipo uma cicatriz, entendeu? É Não, importante saber, porque cada um é com sim, um tipo de dor, sim, né? sim, sim. O procedimento em si, ele não dói. O que acontece? Muitas vezes as pacientes chegam com medo e aí o medo acaba gerando a dor. Ela trava e aí, na verdade, não é nem o próprio laser, é a própria a cânulazinha que a gente coloca dentro da vagina, a paciente trava de medo e aí eu não consigo nem mexer. Então, assim, o principal fator aí da dor é o medo. É tanto que tem pacientes que às vezes falam, ó, senti nada, absolutamente nada, porque já sabem, já perderam esse medo. Então, assim, existem duas etapas para o laser íntimo. A parte intravaginal e a parte externa. A parte intravaginal, os 2 terços superiores da vagina, é indolor, é totalmente indolor. Então, assim, e é a parte que as pessoas têm mais medo, porque justamente é dentro da vagina, então gera um pouquinho mais de medo. Mas é totalmente indolor. O paciente, no máximo, sente como se fosse um choquezinho, assim, que tivesse alguma coisa dando uma coisa diferente, mas não é dor. A parte externa é uma área que realmente pode causar dor, mas a gente passa um anestésico bem forte, assim, é a junção de 4 anestésicos ultra mega fortes, Mas é que uma nem anestesia, assim, local, ou é um creme? Como que é um é? creme, é um creme. Aí Inclusive, passa aqui assim, passa na consulta mesmo, quando vai fazer o passa. procedimento. Uhum. Isso. A paciente geralmente chega um pouquinho antes, aí a gente passa o anestésico fica lá durante uns 20 a 30 minutos e depois só a gente vai fazer o procedimento. Então, assim, é muito engraçado que as pacientes passam anestésico, depois vai ao banheiro fazer xixi e fala, nossa, eu não tô sentindo nada da minha vagina. Mas é bem isso, assim, ele é muito forte. É tanto que, assim, às vezes os dermatos nem passam essa quantidade porque é muito, muito forte. Então, assim, é bem tranquilo, até porque como a região íntima é uma região muito sensível, o Uhum. clítoris, por exemplo, é uma região muito dolorosa, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas quando a paciente vai tranquila, vai aberta, né? Depois de muita conversa, eu explico direitinho e fica sem medo, o procedimento é muito tranquilo, tá? A recuperação não tem um pós-operatório. É claro que logo após o laser fica aquela vermelhidão, igual o laser que você faz no rosto. Fica um pouquinho ardido, mas nada que às vezes, no máximo, a gente recomenda um paracetamol para aliviar a dor, mas assim, não é nada exorbitante, não é nada que ela vá precisar de um remédio a mais que o paracetamol. E geralmente a dor é mais no primeiro dia, o desconforto, né? Não vou falar nem dor, vou falar desconforto. O desconforto é mais no Depois de quanto primeiro dia. tempo já pode usar? 7 dias. Entendi. Os cuidados, na verdade, são 7 dias sem ter relação, 7 dias sem ir para praia, piscina, entrar em água. E atividade física, que muita gente pergunta, no outro dia já pode fazer. Só não recomendo fazer no mesmo dia por conta do suor, que às vezes pode irritar um pouquinho a região que está lá com o laser. Mas no É, acho outro que isso tudo dia, é muito importante para a pessoa se programar, né? Às vezes uma sim, viagem, uma coisa para praia, é importante, né? sim, Porque sim. deve Não ter. pode pegar sol de jeito nenhum durante 7 dias. Entendi. Bom, pessoal, a gente está aqui com o Dr. Marcelo Ponte, falando aí sobre estética íntima. A gente já, né, introduziu aí um pouquinho o tema, né, explicando um pouquinho o que é, como funciona o procedimento. Depois a live vai ficar, né, aí gravada para quem tiver qualquer dúvida. E se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar. Mas eu acho que como é um assunto, igual a gente estava falando, né, Marcelo, mais tabu, eu acho que as perguntas que vieram, né, vamos ver se vai aparecer alguma aqui, mas tô achando que vão ser essas aqui, porque eu acho que, igual você falou, ainda temos muito aí tabu em Tem, cima desse tem assunto. Já muito, melhorou muito, mas tem podemos muito ainda tabu. evoluir, né? Tem Mas muito que bom que tabu. as dúvidas, pelo menos, elas vêm de outra maneira, porque aí a gente pode tirar, né? Sim, sim, sim. Não, mas E é incrível como tem muito, muito, muito tabu. Assim, é surreal a quantidade de coisas. De como se a mulher não pudesse se cuidar, se tratar. E assim, quando eu comecei a falar de estética íntima, veio um batalhão de perguntas, justamente de pessoas que passam por isso, que não podem
tirar a roupa, que tem vergonha de apagar a luz, porque tanto a gente faz a questão do laser para uma série de melhorias, inclusive da parte estética, mas também tem a questão da nifoplastia, que é a retirada do excesso de pequenos lábios. Tá? Isso é uma coisa que, assim, uma grande parcela da população tem, que incomoda na relação, que às vezes corta, e aí tem essa cirurgia, que é uma cirurgia bem tranquila, a gente faz mesmo no centro, no próprio consultório, a cirurgia dura em torno de 1 hora, e melhora muito a qualidade de vida daquela paciente. E não é só por estética, né? A questão mesmo da relação sexual, às vezes de colocar uma calça mais apertada, fica aparecendo, fica marcando. Então é uma coisa que veio muita gente na época que eu comecei a trabalhar com estética íntima procurando isso e perguntando com dúvidas em relação ao clareamento. Tem muita gente que se queixa do escurecimento vaginal. Às Mas vezes o tem laser é para clareamento também? O laser também clareia. A gente faz clareamento tanto com laser quanto com peeling. Então, assim, o clareamento maior é com peeling, mas o laser por si só, ele clareia. Entendi. Então talvez uma associação de técnicas. Uma associação de técnicas. Entendi. E aí, assim, né, uma dúvida que as pessoas têm, você falou que, né, às vezes tem que fazer, né, tem que fazer uma manutenção uma vez por ano, né? Mas quando você começa esse tratamento, assim, é algo que tem que ficar fazendo para sempre? Como que é isso? Como que é esse plano terapêutico? Perfeito. A gente indica de 3 a 4 sessões iniciais. Então, assim, o protocolo inicial é de 3 a 4 sessões. Cada sessão de um intervalo de 30 a 40 dias para outra sessão. Então, aí vai depender da patologia que a paciente tem, da doença que a paciente tem, da queixa. Às vezes, quando é perca urinária, quando é uma atrofia, um ressecamento mais intenso, ou por menopausa, ou porque a paciente está fazendo um câncer, a gente indica 4 sessões. Mas, geralmente, são 3 sessões, tá? Então, 3 sessões mensais por ano. E aí, depois desse protocolo inicial, a gente faz a manutenção só de uma sessão por ano. Então, assim, depois que passou a parte inicial, é mais tranquilo, que aí você faz só uma manutenção preventiva uma vez por ano para manter aquele efeito sobre o colágeno, os efeitos que o laser causa. Entendi. Até foi uma coincidência, né? Isso tinha sido uma pergunta da Sheila. Obrigada, né, Sheila? Eu tinha acabado, né, de perguntar, né? Isso que foi uma pergunta, na verdade, foi uma pergunta enviada por outra paciente, mas você também tinha mandado aí, né? Foi até uma coincidência que eu ainda não tinha visto a sua pergunta, mas o doutor Marcelo acabou de responder aí, né? Como que é, né, esse tratamento, quanto tempo dura. Então, se tiver mais alguma dúvida, você manda aí pra gente que ele vai aí respondendo, tá? Marcelo, me tira uma outra dúvida aí, né? Esse tratamento, né, com o laser, de um modo geral, o tempo mesmo, vamos supor, marquei uma consulta com você, como é que é? Eu quero fazer, eu vou lá, marco, faço, é no consultório, eu tenho que ir para o hospital, como que é? Perfeito. No consultório, tá? No consultório mesmo, a gente faz uma avaliação inicial, faz um check-up antes, né, cólico preventivo, Papa Nicolau, e aí eu vejo qual é a situação, qual é a queixa, e a gente indica. No dia do procedimento, o procedimento é super rápido. Ele dura no máximo 15 minutos, o procedimento em si. Mas geralmente a paciente chega um pouquinho antes, a gente aplica o anestésico, ela fica 30 minutos com o anestésico, para o anestésico fazer efeito, e o procedimento dura 15 minutos. Então, no geral, dura 45 minutos tudo. Mas o procedimento em si é 15 minutos, é rapidinho. E, por exemplo, né, se eu resolver, vou fazer, eu consigo trabalhar depois ou assim, não, ó, é melhor você se organizar para, né, nesse dia você ficar mais tranquilo. Qual é? Consegue sim. Tá? A única coisa que a gente recomenda é claro, passar alguns cremes hidratantes após, água termal geladinha, que eu sempre recomendo passar para aliviar aquela irritação que fica.
mas dá tranquilo para a paciente trabalhar depois, não tem nenhuma contraindicação a isso. Entendi. E aí, né, mandaram aqui perguntando se é real, né, se é mito ou verdade que isso aí acaba tornando as relações sexuais mais prazerosas, É verdade. É né? verdade. E se é verdade, perguntaram por quê. Tá, é verdade. Assim, o que acontece? O laser, ele estimula o colágeno, deixando a vagina mais apertada, assim, de uma forma bem fácil de falar, deixando a vagina mais apertadinha, aumentando a rugosidade das vaginas, a lubrificação, então aumenta a quantidade de vasos. E aí, então, durante a relação, a penetração, tanto o homem quanto a mulher, ela sente o atrito maior, tá? Então, isso causa um prazer maior para o casal, melhora a lubrificação, então a relação é mais tranquila, menos dolorosa. E um dos procedimentos que a gente faz no laser, na verdade, não é específico para isso, mas acaba também melhorando, é a vascularização do clítoris. Tá? O clítoris é o único órgão da mulher que é responsável. Não, desculpa. É o órgão da mulher que é responsável só para o prazer feminino. Então a gente estimula aquela região, melhorando a vascularização do clítoris. Então ele fica mais sensível durante a relação. Então a relação fica bem mais prazerosa. E a paciente, quando faz, por exemplo, paciente que está na menopausa, que está muito ressecada, que na hora de entrar dói. Então, quando você melhora a lubrificação, quando você melhora essas fissuras que porventura pode ocasionar, também vai melhorar as relações, né? Vai ser uma relação menos traumática, com menos dor, e também vai deixar a relação mais prazerosa. Pacientes que, né, estão em quimioterapia e radioterapia, elas podem fazer esse procedimento? Pode. Na verdade, podem. Foi a principal causa que me fez despertar sobre o laser, foi justamente isso. Como na oncologia, eu atendia muitos casos pós-rádio, pós-quimioterapia, que precisavam, assim, precisavam do laser, e aí me despertou isso. Pós-radioterapia, pós-quimioterapia, a vagina fica extremamente ressecada. Pacientes que têm câncer hormônio dependente, que precisam usar medicações para inibir a conversão do estrogênio, fica com a vagina mais ressecada ainda e não podem usar estrogênio de jeito nenhum, reposição hormonal. E aí elas entram numa atrofia vaginal muito intensa. Então o laser é super indicado nesses casos. Assim, é uma das principais indicações iniciais pós-rádio, pós-quimioterapia. Entendi. Perguntaram aqui, né? Na verdade, eu nem conheci, então, né? Vamos perguntar, né? Também, né? Vamos tirar as dúvidas aí se, né, isso que você está falando é a mesma coisa que o Mona Lisa Taut. Perfeito. Na verdade, assim, o laser, existe várias técnicas. Laser de CO2, radiofrequência, existe várias formas. O Mona Lisa Touch é Como se uma... fosse, né, as outras partes do corpo, né? Que às vezes a gente não quer considerar, né? É engraçado isso, que parece que até esse momento que a gente vive, né, agora, igual você falou, de uns 5 anos pra cá, parece que era como se todas as outras partes a gente tem que fazer isso, né? No rosto, no pescoço. Sim, Quando a sim. gente quer manter um rejuvenescimento, por que não, né? Sim. Então, é justamente isso. Assim, o Mona Lisa é uma técnica que a gente usa, a gente usa o laser de CO2. Tá? O laser de CO2 ele é um pouquinho mais ablativo, mas os estudos mostram que ele é mais superior à radiofrequência. A radiofrequência, vamos falar que ela é um pouquinho mais leve do que o CO2. Então, o Mona Lisa Touch é só a técnica que a gente faz para região íntima com o laser de CO2. Porque o laser de CO2 já é usado para a parte dermatológica já há um bom tempo. Então, só essa técnica que é a técnica de Mona Lisa Touch. Entendi. Bom, tá entrando bastante gente aí agora, né? Então vamos
né, e atualizar o pessoal, que hoje estamos com o Dr. Marcelo Ponte, ginecologista, falando um pouquinho aí pra gente, né, sobre estética íntima. Na verdade, ele tá tirando as dúvidas mais, acho que bem básicas, né, Marcelo? Porque, igual a gente está comentando, é um tema bem novo aí e que gera muito tabu. Então, hoje é mais uma conversa básica, né? E aí, quem sabe, em conversas futuras, a gente pode até falar um pouquinho aí mais profundo. Mas quem tiver a dúvida aí, manda. E quem entrou e tiver curiosidade, talvez, de algo que a gente já falou aqui, a live vai ficar salva depois pra gente, né, ter esse acesso. Sim, a gente está falando de temas bem básicos, né? Assim, dá para aprofundar aí várias coisas. Falar de doenças, falar de outras técnicas de estética íntima, de preenchimento vulvar, de melhora do colágeno. Então, assim, tem umas... Preenchimento vulvar? O que é isso? Preenchimento vulvar. Então, tá bom. Esse é bem estética. Esse é bem estética. Preenchimento vulvar, a gente usa o ácido hialurônico, que é o mesmo ácido que a gente usa no rosto, para fazer os preenchimentos, né, a harmonização facial. A gente usa para a região íntima. Pacientes que queixam os grandes lábios, eles ficam, com o passar do tempo, aquela gordurinha que deixa o grande lábio preenchido, acaba apagando, né? Acaba dissolvendo. E aí a paciente acaba sentindo aquela diferença na vagina. Então a gente usa o preenchimento vulvar justamente para deixar aquela vagina mais gordinha, mais rechuchudinha, assim, Entendi. tá? E Mas só também lembrando... faz Ah, parte exatamente de todo esse, né, amplo, essa ampla gama de coisas que está relacionada com a estética íntima, né? sim, 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 sim. E Temos inclusive, algumas assim, questões que são para a qualidade de vida e outras também para a qualidade de vida, porque, né, se a mulher quer se sentir bem em relação a isso e ela quer fazer, faça, né? Então, isso. esse que é o ponto, né? Qualidade de vida É, não dá para a gente julgar, cada um, né, cada vai um. ter um objetivo. Sim, sim. E assim, o preenchimento, ele também tem a parte de puramente estética, mas ele também acaba melhorando o colágeno da região. Então, ele melhora a hidratação da vulva, tá? Por exemplo, pacientes que têm uma lesão, fizeram um parto normal, e aí tem a cicatriz ali do parto normal, que era uma coisa que antigamente se usava, a episiotomia. Então, às vezes ali é um pouco mais depressiva, causa dor. Então, a gente pode preencher aquela região ali com ácido hialurônico, fazer um preenchimento vulvar e melhorar aquele aspecto da cicatriz. Acho que isso melhora bastante a autoestima, né? Bastante, Entendi. bastante. Falando em parto normal, né? Quanto tempo depois do parto normal pode fazer um laser? Ótimo. 40 dias, tá? E assim, o pós-parto, ele é incrível, maravilhoso. Inclusive para parto normal. O que acontece? Pós-parto normal, a paciente acaba, a vagina, ela se estende, né, para o bebê sair, e aí depois ela recupera, volta a como era antes. Só que o laser, ele ajuda Volta como era nessa antes? recuperação. Oi? Volta como era antes? Volta como era antes, justamente. Ele ajuda a recuperar mais rápido a vagina, né, a elasticidade, a flacidez, e também durante a aumentação ocorre como se um processo igual, parecido como se estivesse usando anticoncepcional, dá um ressecamento vaginal muito grande. Então, para essas pacientes é muito, muito interessante, tá? Mas independente da via de parto, tá? Tanto cesárea quanto normal, é bem interessante, justamente por conta dessa melhora do ressecamento também pós-parto, que é bem comum. Entendi. E para pacientes que às vezes, né, são atletas, fazem atividade física, né? É muito comum a queixa de realmente ter uma incontinência urinária aí, né? Também ajudaria em relação a isso? Sim, super, super. O que acontece? O laser, ele trabalha a parte superior, né? A parte como, onde tivesse o canalzinho por onde sai o xixi. Nessas pacientes, principalmente o paciente que faz crossfit, que pega um peso muito intenso, ela tem uma mobilidade da uretra maior. Então, quando eu trabalho o laser, eu trabalho essa área por onde passa a uretra, o canalzinho que sai o xixi. Então, eu trabalho nessa areazinha aqui, que
para onde sai o xixi, deixando esse tecido que está bem mole aqui por conta do exercício, mais durinho. Então, quando ela faz força, a uretra baixa e perde o xixi. Se eu trabalho esse tecido aqui, ela não desce mais, ela fica mais assim e não perde o xixi. Então, é excelente para pacientes que têm incontinência urinária aos esforços. Não só para pacientes atletas, tá? Pós-parto pode acontecer, tanto normal quanto cesárea, tá? Por conta da própria gestação, do peso gestacional. Pacientes que na menopausa, que acabam, essa perda do colágeno e a diminuição do estrógeno também acaba deixando essa região mais frouxa, então acaba tendo uma perda de urina maior. Então, assim, tem resultados excelentes. Entendi. Ó, várias pessoas aí, tá? Elogiando. A Xênia Moura tá falando, né, que o doutor é maravilhoso. Beijo, Xênia. A Raquel Parente tá aí aplaudindo, o doutor Marcelo. E Beijo, aí eu casinha. tenho aí agora, né, duas perguntas aí de curiosos, né? Uma delas é, né, que bom, né, que os homens também estão participando. Uma delas é, não se faz mais a episiotomia? Ah, boa. Olha, nossa, isso é uma confusão. Hoje a episiotomia é considerada uma violência obstétrica, então não é feito mais, tá? A gente só faz, assim, em último caso, quando o bebê tá entrando em sofrimento fetal, mas mesmo assim é uma coisa bem que é melhor não fazer. Entendi. E só, né, aqui o Carlos Lima, né? Tá aí falando, oi doutor, eu e meu marido estamos em casa. Na verdade, eu acho que é a Luísa Nunes que escreveu o celular do Carlos, falando que eles são seus fãs. Pediu para você falar um pouquinho, né, sobre o óleo de coco e que você mudou a vida deles. Olha, a Luísa é maravilhosa. O óleo de coco. O óleo de coco, na verdade, ele tem uma função de hidratar a vagina, tá? A gente usa muito pós-higiene íntima. Ele tem a função de hidratar e tem uma função antifúngica. Então, pacientes, às vezes, que têm corrimentos de repetição, ele dá uma melhorada aí na questão para evitar candidíase de repetição. Mas óleo de coco, aquele assim que compra no supermercado? O óleo de coco extra virgem que compra no supermercado. Entendi, novidade. Você usa uma colherzinha de sopa de sobremesa e aí passa tanto na região externa da vagina, raiz da coxa e passa um pouquinho por dentro da vagina. Ele melhora aí hidrata, pacientes às vezes que têm um escurecimento pós-atrito, pós-depilação, ele ajuda bastante. Pós-relação sexual acaba tendo microfissuras e ele tem essa função de cicatrizante. Então, assim, é maravilhoso. Entendi. Um outro aí, né, que está participando, né, um outro marido, mandou aí uma pergunta perguntando, você falou aí em relação ao prazer, né, mas perguntou se para os homens, numa relação sexual, né, se a esposa aí, né, a mulher fizer esse tratamento, eles também sentem alguma diferença? Sentem. E assim, nossa, eu recebo muitos pacientes, assim, falando do depoimento dos esposos. Tem muito feedback positivo dos esposos. As esposas às vezes vão na consulta para agradecer. Sentem. Porque assim, a vagina, como fica mais apertada, a vagina fica com mais rugosidades. A vagina, por exemplo, a vagina do paciente de 15 anos, ela é cheia de rugosidade. E o que mantém essa rugosidade é o colágeno. Quando vai perdendo o colágeno, vai diminuindo a rugosidade e a vagina fica mais flácida, fica maior, né? Como se fosse. E aí o que acontece? Quando a gente faz o laser, melhora o colágeno, melhora essas rugosidades, consequentemente a vagina fica mais apertada. Então, quando ocorre a entrada do pênis, ele sente a vagina mais apertada, então tem um prazer maior, tem um estímulo, uma acessibilidade maior. Então isso é real. Ó, continuamos aqui com os elogios, né? George Ponte aí tá com as palminhas para o doutor Marcelo.
A Aparecida aí, calado, falou que esse médico aí é nota 1000. Veja meu Doutora irmão. Luísa Lovise falou, então é real essa história do do óleo de coco? Mandou uma carinha, assim, né? Isso é real. E o Carlos está falando que agora é ele, que não é a Luísa. E ele falou assim Esse bad de que que o feedback é positivo total e que esse laser faz milagres. Que bom, Então, viu, Carlos? Fico feliz. valeu, né, Carlos, aí o tratamento. Então, isso é bom, né? Obrigado pelo feedback. E quando, né, uma outra dúvida, né, que foi enviada aqui, eu acho que a gente deixa eu só passar aqui. Não, tem mais alguns. Uma outra dúvida, inclusive, pessoal, né? Se tiverem mais dúvidas aí, né? Pode enviar, aproveita, né? Que o Dr. Marcelo tá aí, vamos lá. A outra dúvida é se o laser, né? Ou, né, igual você falou, o peeling, para pacientes que tiveram durante, né, a adolescência, a infância, muitos casos de foliculite, né? Isso também Boa. ajudaria? Como que é isso? Ajuda sim. O laser, ele faz como fosse uma renovação do tecido, né? Então, ele troca esse tecido e ele deixa o tecido mais aberto. Então, isso ele faz esse clareamento. O peeling é a troca mesmo do tecido, né? É tanto que o peeling do rosto, você descama o rosto inteiro. O da vagina, a mesma coisa. Ele descama o rosto inteiro. Então, essas inflamações, tanto por foliculite, como pequenas inflamações pós-depilações, com o passar do tempo, acabam gerando esse escurecimento íntimo. Então, tanto o laser quanto o peeling químico são excelentes para fazer esse clareamento. Entendi. E uma das outras que está aqui, né, é inclusive perguntando em relação ao vaginismo, né, se teria uma indicação para o vaginismo ou se é uma contraindicação, né? Fala um pouquinho aí pra gente. Boa. O vaginismo é umas contrações involuntárias dos músculos da vagina que acontece. Ele impede não que impede, mas deixa a paciente com mais dor. Então a relação fica muito desconfortável, fica muito dolorosa. Para o vaginismo, o ideal é a gente fazer botox nesses músculos para melhorar as contrações involuntárias. Então o ideal é o botox. Fazer Tá? uma hipotrofia, né? Isso. Mas o laser também tem uma boa resposta, uma vantagem bastante. Tem muita gente que às vezes tem medo de fazer o laser por conta já do vaginismo. Pessoas que têm vaginismo não deixam nem passar o espéculo para fazer o exame do Papa Nicolau. Então tem medo quando a ponteira vaginal vai entrar na vagina. Mas se ela consegue vencer esse medo, assim, a gente tem uma boa resposta. Excelentes respostas com o vaginismo. Mas o tratamento padrão mesmo é fazer botox nessa região. Entendi. Aí a gente tem aqui, né, uma pergunta da Meire, né, que pode fazer depilação a laser? Sei que o laser faz uma depilação, mas o laser não é usado na virilha. Acho. Talvez você tenha entendido um pouquinho melhor do que eu. Na verdade, assim, tem muita gente que faz o laser, que faz depilação, já justamente para melhorar essa questão do escurecimento pós-depilação, a cera, a lâmina. Lembrando que essas depilações, elas também aumentam mais ainda a flacidez, tá? Então, assim, para quem realmente quer ter uma vagina mais depilada e tudo, que isso também já era um tabu, que já foi vencido, tá sendo vencido, né? Que não precisa, a vagina pode ficar do jeito que a paciente quiser, do jeito que a mulher quiser. Então, assim, a associação dos dois lasers ao mesmo tempo não é legal, porque é muita agressão ao tecido. Aí o ideal é a gente dar um intervalo de 15 dias, pelo menos, para fazer a depilação a laser. Tá? Ela Então, perguntou, pode fazer. no caso, seria o laser soprano. Eu particularmente eu não conheço o laser soprano, mas deve ser o laser de depilação. Pode fazer depois de 15 dias. Entendi. Tá. E a Audrey, né? A gente já falou um pouquinho, mas né, ela deve ter entrado aí depois. Depois a Audrey vai ter aí toda a live gravada,
aí no feed, né? Mas o Marcelo, ele pode passar aí um pouquinho por cima, né? Ela perguntou, né, na pré-menopausa, né, os hormônios caindo, né? Fala um pouquinho do que se pode fazer aí, né, sem ser hormonal. Depende do sintoma, tá? Se for as ondas de calor, a gente pode usar fitoterápicos para melhorar aí a questão dos fogachos. Mas se for a questão da parte íntima que a gente está falando aqui, a gente pode fazer o laser, que aí não precisa entrar com hormônio. E uma das indicações do laser é justamente para pacientes que estão entrando na menopausa e que não pode fazer uso do hormônio. Nesse caso, né, se for uma coisa mais física em relação realmente, né, aí quando a gente está falando das sensações da vagina, né, aí a gente tem essa opção, né? Agora, se Isso. for casos aí da menopausa, aí eu tenho que ter uma avaliação para entender o que é, né? Para entender o que é. Sim, sim, sim. Exatamente. O laser soprano é aquele laser de depilação que tem a ponteira gelada, né? Então, eu acho que ele respondeu aí que, né, o ideal é por ter duas terapias que acabam gerando, né, uma realmente agressão ao tecido. Até para não ter risco de infecção e outras coisas, né? Acho que isso é igual no rosto, né? Você não vai fazer duas terapias que geram uma inflamação juntas, né? E aí acaba escurecendo em vez de clarear. A gente não pode agredir muito o tecido, porque senão acaba gerando muita inflamação. E aí, em vez de clarear, faz uma hipercromia pós-inflamatória, que é um escurecimento pós-inflamação. Então, deve ter até esse risco, né? Que é aquilo, né? Que no rosto temos o melasma, né? A gente sempre fazendo esse comparativo e é aquilo. Se você, às vezes, colocar algo muito abrasivo para o melasma, você aumenta mais do que realmente reduz. Então, eu acho que deve ser o mesmo raciocínio, né? Por isso que tem que ter muito cuidado, sempre ver se o seu médico é certificado, né? Qual é a formação dele, né? Para realmente não ter esse erro, né? Porque às vezes querer colocar tudo num bolo só acaba, às vezes, né, tendo problemas depois, né? O barato sai caro. O Carlos está perguntando se pode usar o laser depois de colocar DIU. Pode. Não tem problema nenhum, tá? É claro que a gente opta para não fazer no mesmo dia. Até porque a colocação do DIU pode ser um pouco desconfortável. Mas depois, não tem problema nenhum. Se a paciente já for usuária de DIU, pode fazer sim o laser. Entendi. Bom, né, a gente, né, hoje fez a live aqui, né, com o Dr. Marcelo Ponte. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, né, a gente, né, as perguntas que eu tinha aqui, né, elas se esgotaram, mas a Meire mandou uma pergunta, então vamos, né, fazer aí. Se alguém tiver, enquanto ele está respondendo, manda aí, pessoal, porque, né, senão não vai ter mais oportunidade, pelo menos na data de hoje, né? Então, a Meire falou aí, né, a questão do ácido hialurônico dói na área da vagina? O ácido hialurônico, onde você colocar, ele dói. Então, assim, não tem não tem segredo. Mas é feita alguma anestesia local? Ou a gente faz a pomada também? A gente passa esse anestésico, que é bem intenso. É lógico que a parte íntima é a parte mais sensível. Né? Então, assim, dói. É um desconforto um pouco forte. Tá? É mais confortável que o laser. Tá? Mais confortável? Mais desconfortável. Ah, tá. É pior. Tá? De dor. Entendi. Não, dói, mas assim, depois o efeito... E engraçado, que isso é uma coisa que às vezes, quando é para estética, puramente estética, a paciente aguenta a dor. Quando é para doença, geralmente ela não aguenta a dor. Agora, quando é só para estética, quando é botox de lábio, me falaram que eu nunca fiz, mas assim, preenchimento de lábio, preenchimento do nariz, dói pra caramba e todo mundo faz, assim... Tranquilo. É porque a gente foca no depois, entendeu? Então é assim, a gente foca no depois. Então é isso. Então, assim que tem que ser feito. Assim tem que ser feito. Então, assim, o preenchimento da vulva dói, incomoda, igual ao do rosto. A gente passa o anestésico antes e também orienta analgésico depois, analgésico oral. Mas incomoda um pouquinho sim, tá? É bem sensível à região, mas o resultado é maravilhoso. Muito bom.
Aí a Meire perguntou, né, depois de quanto tempo pode ter relação sexual? Acho que ela tá perguntando do ácido hialurônico, né? Mas você também já respondeu do laser, então você pode responder os dois aí de novo, fazer um bate-volta aí para quem não tava. É o mesmo período, tá? É o mesmo período. 7 dias a gente recomenda, tá? Para ter esse descanso, para assentar direitinho o ácido hialurônico e não ter interferências aí durante a relação. Ela, né, comentou que tá fazendo um laser e que dói depois, né? Dói depois do procedimento, né, Meire? Mas durante é tranquilo. Mas eu acho que é um incômodo, né? É um incômodo, é um incômodo. No primeiro dia é desconfortável, né? Aquela sensação pós-laser, é que nem todo mundo fez laser no rosto, mas é como se fosse um pós-laser no rosto, que fica aquela sensaçãozinha que tá queimando. Mas o primeiro dia, segundo dia, geralmente as pacientes falam que é bem tranquilo já. Entendi. Ela falou que arde bastante, que é isso aí É. mesmo, né? Bom, a gente, né, tá aí quase finalizando, mas aí o Carlos fez algumas perguntas aqui, né, que a gente, igual eu falei, né, pessoal, que a gente tá aí com o Marcelo, né, ginecologista, a gente tá falando um pouco sobre estética íntima e tudo que a gente conversou vai ficar gravado. Algumas dessas perguntas que ele fez a gente já respondeu, mas eu vou fazer um bate-volta aí rapidinho com ele, entendeu? E aí ele, porque assim, ó, o Carlos perguntou, se toma algum anestésico antes e se é feito no consultório. É feito no consultório e a gente passa anestésico, esse anestésico tópico bem forte antes. E assim, em alguns casos até a gente passa um paracetamol, uma dipirona antes também, para a paciente ficar mais tranquila em relação à dor. Entendi. E aí a Thalita Lucarelli, né, para finalizar, perguntou aqui se. Primeiro ela falou que você é um médico incrível, viu, doutor Obrigado, Cristiano? Thalita. E perguntou se pode usar sabonete íntimo normal ou não. Então, assim, sabe, o Nate Intimate, ela deve ter falando de algumas marcas específicas, né, que se vende na farmácia. Os sabonetes íntimos, geralmente, eles alteram um pouco o pH, tá? Para deixar a vagina com aquele odor mais... para tirar o odor característico da vagina. Então, geralmente, a gente recomenda sabonetes mais neutros, com pH mais neutros. Então, os sabonetes Dermacide da vida, eu particularmente eu não gosto muito por alterar o pH da vagina e acabar propiciando o aparecimento de candidíase, tá? Então, geralmente eu recomendo sabonetes glicerinados de bebê. Shampoo Johnson, bebê, ou granado bebê, são os mais indicados para a região íntima, principalmente pós-laser. Entendi. Acho que respondeu, né? Aí o Carlos mandou dizer que a esposa dele mandou dizer que a cadeira do consultório é maravilhosa. Obrigada. E que o incômodo dura pouco tempo e que amanhã ele estará aqui para fazer a segunda sessão, tá? Então já Olha, esteja aí preparado belo. para recebê-la. E, né, a Meire falou, né, que fez esse procedimento em 2020, né, com a doutora Tina Batalha e que foi um sucesso e que dispensa o uso de hormônios. A Tina é maravilhosa. Realmente, assim, para pacientes, para quem tem essa queixa de atrofia vaginal, de ressecamento vaginal, realmente não precisa fazer uso de hormônios, e aí é uma das indicações. Aí a gente usa o hormônio se a paciente tiver alguma indicação, tiver ondas de calor, e aí vai para outra atmosfera, que não é a que a gente está abordando Olha, estou aqui. satisfeita, pessoal. O pessoal está comentando, perguntando agora gostei. A Shirley perguntou, né, se depilar com cera quente tudo bem, né, ou se tem contraindicação. A cera quente, tanto como a Gillette, ela acaba escurecendo com o decorrer do tempo, tá? Por conta desses microtraumas que a depilação causa. Então, além a cera quente, só para entender assim, ela vai puxa o tecido. Então, aquele tecido ele fica mais flácido com o decorrer do tempo, com o decorrer de várias sessões. Então, acaba deixando mais escura e mais flácida. Mas pode fazer, assim, não tem problema fazer, mas vai ter essa piora do escurecimento e da flacidez. Entendi. Bom, né? Acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Alguma coisa que, como eu falo com vocês, alguma coisa que eu não perguntei, que alguém não perguntou, que você gostaria de falar?
Bom, eu acho que a gente falou praticamente tudo, né? Assim, o básico da estética, né? Que a estética não é só tratamento realmente puramente estético, a gente consegue também tratar doenças. Então, muitos casos aí de incontinência urinária, muitos casos pós-cânceres. Tem algumas doenças também que têm esse prejuízo da lubrificação. Então, pacientes que não que tem, por exemplo, que tem contraindicação ao uso de hormônios. Então, assim, tem a parte estética, vai realmente melhorar, mas também tem essa parte regenerativa que a gente chama, tá? De tratar doenças. E, bom, basicamente isso. Acho que em relação ao laser, tem outras partes de estética que depois a gente pode falar, do clareamento, tá? Do preenchimento vulvar, dos estimuladores de colágeno. Mas acho que basicamente a gente falou aqui sobre, deu uma geral sobre tudo. Entendi. Para fechar, né? Vamos aí. A Mary perguntou e o preenchimento nos grandes lábios. Essa é a última, hein, pessoal? Ouvi que agora tá falando que tá acabando. Que aí o pessoal se anima. O preenchimento dos grandes lábios é o preenchimento vulvar, que a gente já comentou aqui. É o preenchimento com ácido hialurônico. A gente usa justamente para deixar a vagina mais gordinha. É bem legal, é bem interessante, assim, o resultado é maravilhoso, tá? Bom, acho que a gente já falou basicamente tudo. As Meires participaram bastante aí da live. Temos duas Meires. Uma acabou de falar que em breve será sua paciente, né? E a Seja bem-vinda, Meire. Acabou de responder, né? Bom, realmente, né? Eu acho que hoje a gente, né, conseguiu abordar um pouquinho disso tudo, né? Acho que o que realmente, né, tinha que passar de mensagem para desmistificar um pouco, as pessoas saberem até se devem ou não procurar, se querem ou não, porque eu acho que isso, né, é uma questão individual, mas eu acho que ter a informação é o primeiro passo para a gente saber onde a gente, né, realmente vai. Então, né, espero que a gente tenha conseguido tirar essas dúvidas. E claro, se alguém, né, ficou aí tímido, a gente entende, né? E se tiver alguma dúvida, pode aí nos enviar por direct, que o Dr. Marcelo aí vai ter o maior prazer em responder. Pode me enviar, gente, pode me enviar dúvidas. A Raquel mandou uma pergunta agora, a gente já até falou isso. Quem faz tratamento hormonal com câncer, hormonal de câncer e não lubrifica ajuda o laser. Sim, uma das principais indicações do laser é justamente para pacientes que não podem usar o hormônios e estão usando tratamento, fazendo tratamento de câncer. Então pode e foi ser. por isso que o Dr. Marcelo foi para essa área, conforme Oi! né? Então foi a área que te levou para esse caminho, né? Então, foi minha trajetória. Mas, né, até, Raquel, para depois, né, se você quiser, a gente falou um pouquinho mais, com mais detalhes sobre isso no início da live, igual eu falei, vai ficar aí gravada no feed, só entrar depois para ver. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar aí pra gente, que a gente também responde depois. Certo? É isso, Então, pessoal. uma boa Obrigado noite, pela né? participação. Obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Marcelo, aí, por ter Eu que aceitado. agradeço. Né? E aí, Obrigado. pessoal, para vocês que participaram e têm interesse nesses assuntos, manda lá no direct pra gente, né? Vamos falar sobre isso, vamos falar aquilo, né? Que aí a gente pega o Marcelo aí e fala, Marcelo, vamos conversar sobre isso que o pessoal tá pedindo. Mas a gente tem que saber o que vocês querem saber, porque senão não tem jeito, né, Verdade. Marcelo? Isso aí. Pode mandar dúvidas pelo direct que a gente vai tirando. Então tá. Qualquer coisa, Tá bom? a gente tá aí, pessoal. Uma boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal.